Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô um pouquinho rouco, né? Ontem eu acho que eu gritei muito lá no estádio, minha volta ao Allianz Parque desde o ano passado. Que férias longas que a gente teve, mas sempre bom estar lá na nossa casa. Bom, quero começar falando sobre um protesto que houve nessa madrugada aí, na noite de domingo, nos arredores do Allianz Parque. Os muros do Palmeiras, do clube social ali, a antiga bilheteria, né, foram pichados com as seguintes frases, né? Acorda blogueirinha, em relação à nossa Leila Pereira, presidente, diretoria fraca, Leila cumpra suas promessas e queremos jogadores. Então, esses protestos foram feitos aí depois, não só de mais um empate, em casa, né? O segundo consecutivo, São Bento e São Paulo, ambos 0-0. O maior problema é tudo que tem acontecido com a diretoria, a transparência que não está tendo, as promessas de Leila que não estão sendo cumpridas, a falta de reforços, mesmo com saída de 2 titulares do campeão brasileiro. E aí a gente tem muita dificuldade de brigar em alto nível se não chegarem jogadores que venham para suprir ausências daqueles tão bons quanto saíram. Complicado, né? Bom, tem uma denúncia bem grave também. O conselheiro Leandro Bafume disse que Leila Pereira pediu a expulsão dele em uma chapa por discordar de um aumento de título. Leandro Bafume é conselheiro, foi diretor do clube, não sei se ele ainda está diretor, deve ter saído também depois dessa confusão. Falei com ele ontem à noite, inclusive, ele não quis se pronunciar muito sobre, mas confirmou que... Eu vou explicar aqui o que ele me disse, tá? Abre aspas. Informo que, por discordar e expor minha opinião sobre o aumento de título do clube e questionar o COF, fui expulso da chapa Palestra, onde sempre concorria à eleição, por ordem da presidente Leila Pereira. Minha postura como conselheiro sempre foi a de cobrar internamente o que achava que não estava correto e nunca havia sofrido qualquer represália por isso. Leandro, então, foi expulso, já é conselheiro há muitos anos, faz um baita de um trabalho lá no clube e agora a gente tem mais essa. Leila Pereira, por uma discordância de um conselheiro, mandou expulsá-lo de uma chapa? Não faz nenhum sentido. E isso, de fato, rapaziada, entristece o torcedor palmeirense. Porque a gente sabe que a política do clube, ela nunca foi fácil. Só que quando a gente vê pessoas do bem trabalhando lá, querendo debater sobre o melhor da Sociedade Esportiva Palmeiras e acontece esse tipo de situação, a gente não vê um futuro muito limpo, muito bom, muito verde. E isso deixa o torcedor palmeirense bem preocupado com o futuro do nosso Palmeiras, né? Enfim, olha, rapaziada, conversei com uma pessoa que informou que Abel Ferreira ligou para Michael e conversou bastante com ele e esquentou a negociação. Tanto é que Michael passou a seguir o Instagram de Abel Ferreira depois disso. Eu não sei se ele já seguia alguns jogadores do Verdão ou se ele entrou em contato com eles para pegar algumas informações, só que Michael esquentou a negociação com o Palmeiras. Porém, ontem ele se lesionou durante a partida do Al Hilal. Não foi divulgado ainda qual tipo de lesão e tempo de recuperação. Fica aí então um parênteses para a gente ficar de olho nessa suposta lesão de Michael. Só que ele e Abel Ferreira se falaram, esquentou a negociação e será ele um ponta que o Palmeiras quer para esse ano de 2023? Fica a dúvida, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, agora vamos falar um pouquinho sobre a coletiva do Abel Ferreira. Foi bem polêmica, ele soltou o verbo, falou bastante contra a diretoria, sobre a molecada da base, foi uma entrevista extensa. Se você não assistiu ainda, vai lá na TV Palmeiras, vale a pena, é muito legal. E eu quero começar falando sobre base, né? Abel Ferreira disse assim, abre aspas, não quero que cometemos erros que já cometemos. Quero um jogador pronto, que venha para jogar.
não quero mais jogador para preparar. Isso tenho na base. Não tenho problemas com medalhão, quero jogador bom. Ou seja, ele disse que se for para preparar jogador, ele sobe da base, não precisa contratar. Ele tem que ter jogador de responsa, jogador pronto. E apesar de todos os reforços que chegaram no Palmeiras ter tido o aval de Abel Ferreira, e ele confirmou isso, Atuesta, Navarro, Jailson, todos esses, ele diz que quer jogadores prontos. Ele não quer ter que formar atletas, porque Merentiel, Lopes, Tabata, Atuesta, Navarro são jovens jogadores que precisam de adaptação, de formação, de tempo. Ele não quer isso. Tempo ele pega na base, sobe e põe para jogar no tempo dele. Agora ele quer jogador que venha para ser o diferencial da equipe. E ele falou também sobre Pedro Lima e Kevin. Disse que esses jogadores já eram para estar no profissional nessa temporada, nesse início de temporada. Mas ele disse que deixou eles jogarem na copinha até para que eles pegassem o ritmo deles e não atrapalhasse o desempenho esportivo da equipe. Sem Pedro Lima e Kevin, o Palmeiras não estaria nessa final. Final que vai enfrentar o América Mineiro, que ontem meteu 3-0 no Santos na Vila Belmiro. O jogo será quarta-feira, vamos esperar aí a confirmação, deve ser no Allianz Parque, o horário e a gente buscar os nossos ingressos para essa partida Palmeiras e América Mineiro. Baita time do América Mineiro, que tem o Luan, que fez os 3 gols ontem, hat-trick, e ele era do Palmeiras. Enfim, Kevin e Pedro Lima devem subir esse ano juntamente com o Luiz Guilherme, rapaziada. Olha, Abel Ferreira então também deu aquela patada com responsabilidade na diretoria. Ele disse assim ao ser questionado por algumas ações de discordância que ele, a diretoria e o Palmeiras têm, e a diretoria não tem atitudes públicas. Ele fala assim, abre aspas, o treinador treina, o jogador joga, a diretoria tem que se posicionar. Não adianta só reclamar por e-mail. O clube tem uma coisa que é boa ou ruim, reclama longe do público, não adianta só mandar e-mail. Então ele falou, não adianta, teve um erro de arbitragem, vai mandar ofício, vai mandar e-mail, vai criticar por trás dos bastidores. E não é assim que funciona. Aí sabe o que vai acontecer? Já saiu ontem mesmo, que o Palmeiras vai questionar a Federação Paulista sobre o lance polêmico no clássico contra o São Paulo, aquele do Piquerez no pênalti, e vai mandar um ofício para a Federação Paulista. Esse ofício vai como? Vai via e-mail. Não é possível, cara. Deixe seu like, seu comentário, um grande abraço e avante palestra.